não dei boa noite, e então já passo direto para a Prof. Sheila aí, para iniciar o trabalho. Volume. Então tá, bom. Então tá, boa noite, né, a todas, a todos vocês. Nós fizemos, digamos assim, uma preparação, né, para a nossa live da semana que vem, eu e o Jairo, que também está aqui conosco, espero, né, acho que tá aqui. E, na medida do possível, né, a gente combinou também que ele vai podendo fazer algumas contribuições, até para a gente fazendo esse jogral aí. E nós estamos, né, exatamente nesse mês alusivo, né, à promoção da vida, à preservação da nossa condição humana, digamos assim, né. Há alguns anos, né, a gente tem ouvido já falar do Setembro Amarelo e tem ganhado forças, né, no mundo inteiro esse debate, né, e no Brasil tem ganhado relevo importante aí nos últimos, pelo menos 5 anos, essa alusão, né, ao Setembro Amarelo como sendo esse momento, digamos assim, de a gente poder olhar para esse fenômeno, que são as violências autoprovocadas. E é interessante porque nós vamos olhar um pouquinho, eu trouxe, né, alguns dados para a gente refletir, eu gostaria bastante, assim, que, né, tivesse a colaboração de vocês, o diálogo de vocês, porque ele é um assunto bem denso, né, a nossa ideia não é esgotar hoje, mas é poder dialogar com vocês a partir de alguns pontos aqui que nós organizamos. E é uma temática que, para nós, aqui no Brasil, ela é muito cara, né, ela é uma temática que tem sido tratada em diversos segmentos, né, e a Federação Espírita Brasileira assumiu também, né, essa temática aí nos últimos 4 ou 5 anos como um tema de grande relevo, de preocupação, assim como os órgãos de saúde pública, né, do Brasil e do restante do mundo. Porque, afinal de contas, hoje a gente olha para a situação das violências autoprovocadas e começa a, inclusive, em vendo os números, né, o volume de pessoas, não só que se suicidam diariamente, mas que tentam, né, suicídio em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, ele tem crescido substancialmente. E é bem interessante porque no Brasil esse crescimento foi mais ainda, né, importante do que em outros países. Então, a gente precisa entender um pouco, né, para começar a poder pensar, né, por que algumas pessoas, né, mediante situações análogas, né, situações bastante parecidas, algumas tomam a decisão, né, de cessarem a própria vida física, né, e outras acabam muitas vezes tendo mais resiliência perante alguns desafios, algumas situações. E essa é uma questão, né, que, na verdade, muitos teóricos, estudiosos, psicólogos, psiquiatras têm se debatido, digamos assim, e encontrar algumas respostas. E essas respostas, elas são ainda bastante difusas. E mais ainda, né, nos chama, digamos assim, a olhar essa questão com atenção. Porque, na verdade, ela, por um lado, né, a situação da violência autoprovocada, no caso que venha, né, a levar a termo a própria vida, ela em alguns momentos pode ser prevista, mas em muitos outros não é prevista. O que diferencia, digamos assim, nesses dois cenários, né? A previsibilidade, ela se dá quando há um contexto, né, de sofrimento mais crônico, quando há uma situação instaurada, às vezes, durante um tempo mais amplo, mas também nós temos, né, bem delineado na literatura que, em muitos casos de suicídio ocorrem em situações agudas, né, ou seja, no ímpeto, né, numa situação extrema, de extremo estresse, e a pessoa acaba, né, tirando a própria vida. Mas o que a gente sabe, né,
é que, em média, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa vai morrer por suicídio. Isso é muito. Então, até o final da nossa palestra, né, ou até o final do nosso estudo, nós teremos muitas pessoas, né, desencarnando pela via do suicídio. E que, do ponto de vista, né, da doutrina espírita, é um desencarne muito sofrido, né, o processo em si, mas não só o processo em si, mas tudo aquilo que acarreta, né, a partir daquele momento, daquela atitude de violência contra o próprio corpo. Então, é sem dúvida, né, um tema que a gente precisa ter muito cuidado e olhar com muita calma. E uma coisa que hoje eu ainda conversava até com o Jairo, né, sobre esse assunto, é de que todos nós temos capacidade, ou temos em nós algumas ferramentas para lidar com isso. Nós não, via de regra, nós não somos habilitados, né, muitas vezes a fazer uma intervenção tão aprofundada no tempo, ou, né, mas nós precisamos dispor das ferramentas que nós temos para reconhecer situações que sejam de risco e saber o que fazer. E esse o que fazer, né, não é muitas vezes dizer, tu tá triste porque, né, porque tu quer, a vida das outras pessoas é bem mais difícil, tem pessoas que estão passando mais trabalho que você. Não é essa a resposta, mas é saber o que eu posso fazer, para onde eu posso encaminhar esta pessoa, né, para que profissionais adequados que eu posso encaminhar, né, se eu posso ofertar o centro de valorização da vida, se eu posso recomendar um atendimento fraterno. Então, eu tenho que poder saber um pouco de que percursos, né, que recursos eu posso dar para aquele sujeito que está mediante uma situação, e inclusive, né, a iminência, digamos assim, de tomar uma atitude mais drástica, né, em relação a isso, a sua própria vida. E eu queria começar, como todos nós estamos em uma ferramenta virtual, eu queria começar fazendo uma primeira dinâmica, assim, para vocês poderem refletir e poderem me dizer, assim, um pouco de qual é a expectativa, o que vocês imaginam, o que vocês pensam, quando vocês são convidados a participar, assistir um estudo que vai ter como tema, como pano de fundo, a valorização da vida, né, e a prevenção ao suicídio. E para isso, a prof aqui, né, vamos dispor das nossas ferramentas, que aqui tá cheio de prof, então dá, né, eu queria convidar vocês a partir dessa, não sei se vocês estão vendo, me avisem aí se vocês estão enxergando, eu não enxergo mais, acho que vocês, peraí, eu gostaria. Estão vendo? Tela compartilhada? Enxergam? Sim? Sim. Ok. Então, assim, essa tela ali, vocês vão ver que tem um códigozinho em cima, tá? E eu vou passar para vocês o link para vocês entrarem, então, aqui no chat eu vou botar o linkzinho, e aí eu gostaria que vocês entrassem, e ele vai pedir esse códigozinho 13.33.24.9. Eu coloquei ali no chat o linkzinho, se vocês puderem entrar ali no linkzinho. Vocês conseguem? Entraram? Aí coloquem, registrem esse código ali, o 13.33.24.9. Estão conseguindo? Me ajudem aí, falem comigo, não me deixem sozinha aqui. Pode deixar. Estão conseguindo? Sim. Sim? Tá. E ali vai dar a opção de vocês colocarem 1 até 3 palavras. Então, eu gostaria que vocês pudessem expressar ali brevemente qual o sentimento que vem para vocês quando a gente fala desse tema, do Setembro Amarelo, da preservação à vida, né, da prevenção ao suicídio. Escrevam lá, por favor. E aí vão dando enter aí. Pode ir colocando aí, o sentimento que vocês tiverem. Estou com dificuldade, Sheila, não consegui. Eu compartilhei aqui, mas aí eu tenho que colocar o endereço de e-mail e tudo? Não, em tese não. Pois para mim apareceu algo tipo seguir com o Facebook, aí eu fiquei... a mesma coisa para mim. Ué, será que deu? Eu estou tentando de novo, né? Vou ajustar. Vou fazer a mesma coisa. Vamos ver. Tá, eu vou... Pois é, que estranho.
Tá, tenta. Se não conseguirem, daí a gente não vai perder mais tempo com isso. Vou colocar aqui de novo. Vamos ver. Não deu? Será que não vou conseguir? Isso é testado. Para mim aparece o mesmo, pede para botar e-mail ali então e tal, tá. e peço sim. Para mim também é a mesma coisa. Para mim também aparece a mesma coisa, para botar e-mail. Tá, eu tento resolver aqui, depois eu passo para vocês, deixa eu ver. Não deu certo aqui minha coisa. Bom, mas enfim, não vamos perder tempo com isso, não deu. Tentaram o link de baixo? Não? O que eu coloquei de novo no chat? Não? E não aparece o espaço para colocar o código. Não, né? Tá. Tentei colocar aí. Então, não sei o que aconteceu aqui com o meu processo. O prof fez o tema de casa pela metade aqui. Eu até botei um link novo ali para vocês, mas se não der, a gente vai passar Eu outra. tentei no outro link, para mim deu a também. mesma coisa. Mesma coisa? não consegui. Então não tá dando certo mesmo. Tá, então deixa pra lá. Eu ia pedir para vocês se expressarem, mas se vocês quiserem expressar no chat também, eu ficaria bem feliz aí que vocês colocassem alguma coisa aí no chat para a gente dialogar. Essa mesma pergunta, vale essa mesma sugestão aí para vocês. Vocês podem colocar aí alguma... Não tá dando certo mesmo. Vocês podem colocar aí no chat algum sentimento que vocês acham que significa para vocês. Pode fazer um cadastro. Não sei. Tinha dado certo, mas agora não deu, mas tá bom. Bom, então, a ideia é que vocês possam ir colocando, né, algumas ideias, algumas sugestões, alguns pensamentos aí, né. Então tá. Muito bem, já vem vindo algumas ideias aí. Podem ir colocando aí o que vocês quiserem colocar. Eu posso estar lendo na medida do possível, Sheila? Pode sim, Jair, tu me ajuda. Isso, conhecer a mim mesmo, né, através das vivências dos outros, quais caminhos melhores a gente pode estar trilhando, né, quando se depara com alguma situação difícil, como agir, né, quando encontramos uma pessoa que precisa de auxílio, poder, né, se instrumentalizar um pouco melhor. Bem, então, pessoal, mediante essas, né, observações, aí podem ir falando, ele pode ir escrevendo, né, que eu vou depois tentando, né, contemporizar. Então, a gente vai começar, assim, pensando, talvez, né, nessa primeira provocação, digamos assim, que eu trago desse cartaz, né, que é um dos cartazes que a gente tem trabalhado aí no Setembro Amarelo. E aí, na verdade, né, nós já vamos ter ali uma simbologia, né, da dor que sai do peito, né, da menininha ali, da figura, e que, de alguma maneira, a gente tem compreendido dentro da própria literatura que quando alguém pensa em suicídio, ela não quer matar, né, ela não quer exterminar a sua vida, ela não quer que a vida cesse, mas ela quer exterminar a dor que está muitas vezes, né, sendo avassaladora, sendo insuportável nesse momento da vida dela. Sheila, só posso aproveitar essa tua fala para fazer dois depoimentos, assim, que eu acho que está dentro dessa ilustração aí. A Rosane traz conseguir identificar palavras e atitudes que possam identificar, né, que alguém está precisando de ajuda. O Marco trouxe saber reconhecer quando alguém está sob risco de uma tentativa de suicídio, saber entender os sinais que as pessoas podem apresentar, eu acho que vai ao encontro disso. Ótimo, que bom, eu também estou tentando acompanhar aqui, a gente fica né, trocando. Então, vejam que quando a gente está mediante essa situação, né, como eu já chamei a atenção, não há uma receita exatamente, né, não há, digamos assim, questões que demarcam, né, uma evidência, uma certeza,
mas há, sim, algumas pistas, né, que a gente pode sempre tentar identificar dentro desse processo. Então, quando alguém está vivendo um sofrimento intenso, ela pode, muitas vezes, estar expressando, né, essa tristeza, essa insustentabilidade com relação à vida, esse desejo de não querer mais viver este processo que ela está sendo, né, vivenciando ou tendo, né, que compartilhar muitas vezes nessa condição em que ela está. Mas isso, né, ela vai expressar muitas vezes como um momento, uma dor, às vezes extrema, um sofrimento que ela vai apresentar em um determinado momento, né, por meio do choro, muitas vezes até alguma manifestação de maior desespero. Mas quando isso começa a aparecer de uma forma contínua, né, por vários dias, às vezes por semanas, pode ser indicativo de que algo realmente não esteja bem com essa pessoa. E que daqui a pouco ela começa a expressar de uma forma mais explícita, né, mais ainda compreensível, que ela não tem mais o desejo de permanecer, né, nessa condição humana, e que ela não deseja mais viver aquilo que ela está vivendo, e que ela pensa, sim, em acabar com a sua própria vida. E, de um modo geral, as pessoas, né, acabam interpretando que aquele que diz que vai se matar, que não quer mais viver, ele está só, né, fazendo fogo de palha. Mas não. Muitas das pessoas que manifestam ou que tentam o suicídio, ou que manifestam alguma violência autoprovocada, elas avisaram antes, elas manifestam de alguma forma antes, elas dizem, né, verbalizam isso para suas famílias. Então, essa pessoa, ela, na verdade, ela vem, às vezes, dando pistas, né, ela vem tendo dificuldades, muitas vezes, de dialogar com as pessoas, de conviver, muitas vezes, com seus próprios familiares. Então, não é algo isolado, não é uma situação, né, tão isolado como a Cláudia pergunta, né, saber entender os sinais que a pessoa apresenta. Então, elas são sinais, às vezes, difusos, mas que vão sendo apresentados ao longo de um período. Eu chamava atenção que, muitas vezes, pode ser também fruto, né, digamos assim, de uma situação mais específica, né, de um momento específico em que essas pessoas vão se ver numa situação extrema e acabar levando, né, a termo essa vontade de exterminar a própria vida, mas em geral a pessoa vai expressando no tempo, né, e é interessante porque os estudos têm demonstrado que muitas pessoas, inclusive que acabam se cometendo, né, tentativas de suicídio, até mesmo o próprio suicídio, buscaram serviços de saúde, buscaram atendimento médico. Então, diferente, muitas vezes, do que a gente pensa, que a pessoa não está sendo acompanhada, ou ela não buscou nenhum tipo de ajuda, né, muitas vezes as famílias já estão acompanhando, ela já buscou algum tipo de serviço, mas esse serviço de saúde, às vezes, não é eficaz. E uma outra situação é que muitas vezes essa pessoa passa a ser desacreditada pelos seus familiares. De tantas vezes que ela expressa que ela tem o desejo de suicídio, ou essas tentativas reiteradas, acaba que muitas vezes a família desiste, né, de acompanhar aquela pessoa. E aí é outro mito, né, que nós precisamos superar, porque a pessoa que diz reiteradamente que deseja o suicídio, ela não está brincando, né, e ela vai, talvez, fazer estas tentativas reiteradas num pedido, às vezes, desesperador de ajuda, e que a família acaba, às vezes, não entendendo esse sinal, né, e interpretando que aquela pessoa só quer chamar atenção, que ela é desequilibrada, que ela sempre foi assim, que ela sempre teve essas manifestações. Então, são esses elementos, né, que muitas vezes dificultam até mesmo um diagnóstico, né, ou um desenho mais fiel do que antecede a decisão de uma pessoa. Mas é verdade que hoje nós temos no mundo, né, mais ou menos 800 mil pessoas que se suicidam anualmente. E como eu já disse, né, no Brasil, nós assistimos a um crescimento nos últimos 5 anos de 7% do número de suicídios ao ano. E também esses mesmos estudos revelam que
para cada suicídio, pelo menos 6 pessoas são afetadas social, emocionalmente e economicamente diretamente. Então, o dano, né, muitas vezes que esse suicídio acaba levando à própria sociedade como um todo, é muito grande. Então, nós não entendemos que quando uma pessoa se suicida, somente ela, né, teve a sua vida aviltada, mas todo o seu entorno, seus familiares, e que muitas vezes acabam sendo julgados porque não fizeram o que precisava ter sido feito, acabam muitas vezes, né, sendo chamados de displicentes, ou muitas vezes também as pessoas não compreendem aquela dor extrema que aquela família está passando e acham, né, que aquela família não tem que passar por um processo de luto. Então, muitas situações vão se somando e levando, digamos assim, a família como um todo a viver esse processo, né, de suicídio de uma forma bastante adoecedora. Então, Sheila, pode falar. só queria trazer a questão 943 do Livro dos Espíritos, que vai ao encontro disso que tu está trazendo, né? Então, nessa questão pergunta, né, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? É uma pergunta interessante, né? E vamos ver o que a espiritualidade diz. Efeito da ociosidade, né, da falta de fé e muitas vezes da saciedade para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. E aí os espíritos dizem, suporta as tuas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que a espera. Então vejam, né, aí tu traz essa questão da sociedade e a gente compreende o papel da família, né, da forma como a gente gesta essa família, da forma como nós criamos os nossos filhos, muitas vezes não mostrando para esse grupo familiar e às vezes tentando proteger, o quanto as dificuldades às vezes também são momentos importantes na vida da gente para a superação dos males que muitas vezes a gente poderá vir a enfrentar, né, ou que se esteja enfrentando como sendo passageiros, né, e ali fala algo que eu acho muito importante, que fala da ociosidade, e aí a gente traz a importância do trabalho, né, o quanto muitas vezes essa sociedade, organização capitalista, que não produz trabalho, que não produz algo que as pessoas possam se ocupar e se manter, também é fruto, né, de esse número tão, às vezes expressivo, né, de pessoas que cometem um suicídio. Então, a organização da sociedade, muitas vezes, coloca as pessoas numa condição que, né, emocionalmente mais frágil, não conseguem dar conta das suas próprias vidas e tiram como fuga. Eu vejo como isso é importante, o que você está trazendo na sua fala, né? Sheila, posso fazer um comentáriozinho? Uhum. Tá, hoje de manhã, eu tinha deixado no meu celular para me avisar de uma live entre o André Trigueiro e o padre Fábio de Mello. Uhum. Assisti hoje às 11 horas, eu vou falar bem rapidinho aqui. Aí o Trigueiro perguntou para ele, né, porque a gente sabe que tem muita gente que entra em depressão, esses famosos, né, e um deles é o padre Fábio, né, que a gente sabe que ele entrou em depressão. Aí ele disse que ele não conseguia mais ser ele mesmo, né? Ele começou a procurar a consciência do que ele estava errando, e na verdade, ele resumindo, ele estava vivendo, ele não estava conseguindo viver na sua casa, né? Não conhecia a casa dele, ele só vivia fazendo shows, ele tinha 25 shows, né, por mês, então ele acumulava muita coisa, e aí com isso ele foi desrespeitando o corpo dele, né, ele respeitou tanto que ele se desestruturou, porque ele não tinha condições de se cuidar, ele não sabia, ele não dava nada para ele, entende, ele só era um automatismo. Aí, o que aconteceu?
porque ele entendeu que ele precisava de equilíbrio, mas ele pensava, porque estava doente, e ele tinha preconceito contra remédios psiquiátricos e tudo, ele confessou ali, né, e depois ele, com a verdade, né, ele foi buscar o médico, ele foi entendendo que se existe o remédio para o fígado, para o pulmão, existe o remédio também para o equilíbrio psíquico, né. Então perguntavam para ele, mas onde é que estava Deus? E ele dizia assim, Deus estava onde ele sempre esteve, eu que não estava conseguindo encontrar ele, né. E ele também falou que o suicídio era um monstro que estava adormecido desde a adolescência dele. Ele tinha alguns pensamentos quando ele era adolescente, e agora despertou. Então, o que ele foi fazer? Ele falou isso diretamente na live, ele falou que ele não queria se suicidar como padre. Ele foi no bispo, pediu licença para não ser mais padre, né? Aí o bispo conversou com ele, deu licença para ele, explicou tudo para o bispo, ele deu licença para ele, e aí ele foi se equilibrando, né? E então ele falava que ele estava muito descuidado com ele, e a importância da pessoa ter esperança, né? É uma construção diária. Então ele fala que a pessoa tem que procurar estar em equilíbrio e viver o momento presente. Eu sei que isso é muito difícil, né? Tem que ter um sentido para a vida. Ele comentou o Viktor Frankl, aquele escritor, estabeleceu uma meta, né? Que ele tinha uma plantinha, então que ele não podia morrer, porque senão a plantinha morria. E aí ele começou a pensar nas plantas dele, nos animais que rodeavam ele, que davam amor para ele, um amor sem troca, né? Então, ele foi indo, consultou, tomou remédio, melhorou, mas ele fala muito do conhecimento de si mesmo, todos os estudos que a gente está fazendo durante a semana, né, e que ele estava se sentindo como um nômade, ele não tinha parada, ele não tinha casa, ele não tinha lugar nenhum, nada, então ele tinha que voltar para dentro dele e ver a casa dele, né, e daí ele perguntou assim, como é que ele se resolveu, né, ele disse que estava vendo que ele não tinha tempo para ele, mas que ele queria usar, então, o dinheiro dele para fazer o bem, que ele faria bem para ele mesmo. Então, ele arrumou um sentido, que seria viver de uma maneira mais simples, mais despojada, sem aparentar, né, sem mostrar para todos o dinheiro dele, né, sem glamour, né, e várias coisas que ele falou aí, bem interessante para quem quiser assistir. Então, ele disse também que olha que ele escreveu, andar nos caminhos de dentro e ver o amor que está dentro de nós. Então, andar nos caminhos de dentro, quer dizer, procurar sempre se buscar, se conhecer. Aí depois ele fez o finalzinho, né, tem muita gente que não gosta de segunda de manhã, outros não gostam de domingo, então ele explicou ali, ó, viva o presente, viva a segunda de manhã, viva o domingo de noite, viva todos os dias, né, no presente, e busque a oração, busque Deus, né, que Deus vai estar sempre com a gente. Mais ou menos fiz um resumo da palestra dele. Bem lindo, bem lindo. E tem tudo a ver, né, com o tema, por óbvio, né, ele traz, na verdade, ele é um depoimento, né, uma história viva aí de um processo de adoecimento, e que realmente, né, quase que levou ele, né, à violência autoprovocada. E é um quadro bastante comum hoje entre os jovens, né, no Brasil. Então, tem sido a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E é uma fase, né, onde nós vamos ver muitas vezes esse deslumbramento, né, e alguns estudos têm mostrado, a própria Organização Mundial de Saúde fez em conjunto com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né, listou alguns elementos que foram encontrados como, digamos, motivadores. E um deles está a influência de séries ou filmes, e não é só aquele filme dos 13, né, mas é exatamente por esse glamour, essa glamourização, e essa, na verdade, às vezes,
incapacidade desse jovem um dia sequer, né, ter aquele carro de luxo, ter aquela casa maravilhosa, né, ter aquela vida de novela que ninguém trabalha e todo mundo é servido no café da manhã, né? Então, muitas vezes esses jovens, eles olham para a sua vida e não veem sentido, né? Porque se veem esvaziado desse sentido. Porque estão, como disse a Lucy mesmo, né, nas palavras lá do Fábio de Mello, não é que Deus não esteja ali, mas eles não estão em sintonia com Deus. Por quê? Porque estão sintonizados, muitas vezes, estão somente com a matéria, né, com a aparência, com aquilo que, na verdade, é transitório, com os prazeres efêmeros, e que muitas vezes, dentro desses filmes, séries, isso vai ficar bastante evidenciado, né, e que são destinados ao público jovem. Também a questão do impacto das redes, né, sociais, o universo digital. Antes até a Rafaela, no estudo anterior, chamava a atenção, né, do quanto, na verdade, por detrás dessas redes sociais, por detrás desse universo digital, existe alguém que comanda, né, há um porquê, e muitas vezes a gente acha que essa exposição, que a nossa imagem, né, ela não é vista, ou ela não é controlada pelos outros, mas na verdade a gente muitas vezes passa a viver uma vida que o universo digital deseja da gente, e não aquela vida real, né, então na verdade eu preciso estar sempre feliz, eu preciso estar sempre bonita, eu preciso estar sempre maquiada, eu preciso estar sempre num lugar bonito, diferente, e isso na verdade também gera um desgaste muitas vezes emocional, e também essa incapacidade, muitas vezes, das pessoas lidarem com as limitações que são próprias e típicas da vida, e que são dentro de um contexto, digamos assim, de realidade, e que sim, né, segunda-feira pela manhã as pessoas precisam levantar e trabalhar, quando na verdade, né, o ideal seria ficar fotografando, postando, jogando, sei lá, de segunda a segunda. Então isso também acaba muitas vezes gerando, né, essa ansiedade, esse desequilíbrio, né, justamente na população mais jovem, que é mais frágil ainda do ponto de vista do entendimento, às vezes, né, do transcurso da própria vida. E algo também muito presente hoje é essa falta de expectativa no futuro. E aí, quando há esse esvaziamento, né, da fé no futuro, do ponto de vista que nós, né, acreditamos de que a vida continua, de que nós somos um contínuo e hoje somos a melhor versão de nós mesmos, mas que a próxima versão será melhor na medida em que eu me esforçar e trabalhar, né, nós temos isso já aqui trabalhado, bastante delineado dentro da doutrina espírita. Mas quem não tem isso? Né? Não é só a falta de expectativa no futuro, no sentido de se formar e aonde eu vou trabalhar, mas na verdade começa a olhar para a vida como uma vida que talvez não faça tanto sentido assim, e que eu preciso viver tudo no aqui e agora, né, e que se eu não consigo, então, ter prazer, ter tudo aquilo que eu imagino, eu não vou ter paciência, né, de esperar, não vou me resignar. Então é melhor, muitas vezes, né, eu abreviar essa sensação, né, de falta, de ausência, né, que eu tenho no meu futuro. Também os conflitos relacionados à orientação sexual ainda são muito fortes, né, é um fator muito forte e presente, né, na decisão dos jovens tentarem suicídio ou suicidarem-se. E o outro ponto, não menos importante, e é algo que a gente precisa trabalhar muito fortemente, né, acho que esse exemplo do Fábio de Mello de novo, ele ilustra muito bem, que é a busca pelo tratamento. Então, muitas vezes esses jovens, eles não estão encontrando um lugar para serem atendidos, e a nossa rede de atenção à saúde mental é muito fragilizada, né, e não só isso, né, mas na verdade há o preconceito, né, muitas famílias ainda não entendem que o sofrimento, que a depressão, que o transtorno afetivo, o transtorno social, muitas vezes ele é existente e ele vai ser determinante na conduta de hoje e do futuro.
Então, nós aí também precisamos atentar hoje para um fenômeno muito forte que existe, que é a violência autoprovocada sem intenção suicida, sobretudo entre os jovens, né? Então, os jovens se cortam, né, se ferem, se machucam das formas mais variadas, né, arrancam cabelo, se cortam com gilete, enfim, das mais variadas formas, se autoflagelam, passam fome, tomam medicação, né, para esvaziar, por exemplo, o intestino de reiteradas vezes, porque não suportam ter nada dentro de si, né, ou acabam desenvolvendo a bulimia, que é aqueles vômitos provocados. Todos são formas de violência autoprovocada e que às vezes não tem uma intenção suicida. Mas o que esses jovens querem, né? E é interessante porque a violência autoprovocada sem intenção suicida, ela aparece na faixa dos 8 anos em diante. Então, na verdade, a gente está falando de crianças e que podem, muitas vezes, carregar essa conduta por 10, 15, 20 anos, se não for tratado. Mas ali está querendo ser expresso que uma forma de reduzir a tensão dos sentimentos negativos. Então, essa ausência de sentido, muitas vezes, da própria vida, né, a sensação de fracasso, a sensação de não pertencimento, né, essa sensação de estar dentro de um cenário esvaziado de sentido para esses jovens, então acaba, muitas vezes, por meio desses cortes, desses autoflagelos, havendo, né, digamos assim, uma integração, uma inserção, um pertencimento, ainda que de um grupo que cometa esse tipo de atos, né? Então, às vezes, esses jovens não conseguem dar conta de conflitos familiares, às vezes há uma situação de violência doméstica, né, pais que agridem filhos, mas também pais e mães que agridem-se entre si, né, então conflitos geracionais, às vezes a presença de avós, de tios, e que muitas vezes, né, acabam sobrecarregando essa capacidade desse jovem lidar com tantos conflitos. Perdas significativas, né, fala. Eu, assim, tem uma questão muito interessante que o espírito Sheila, né, a tua Xará, ela traz isso a partir da visão da espiritualidade, isso que você está falando, como sendo a existência dos pontos mortos. E o que são esses pontos mortos, né, que são cultivados, né, as amarguras, ela diz, os pesares, os dissabores, os desencantos, são regiões, e ela denomina isso de regiões traumatizadas de nossa alma, que nos compete sanar usando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. E eu fiquei imaginando, né, Sheila, quando você traz assim que hoje crianças em tenra idade já estão cometendo suicídio, mas o que elas encontram, né, na família, né, eu retomo a questão da família e no lar, que leva essas crianças tão cedo a estarem, né, pensando em tirar a sua própria vida, ou seja, claro que entendemos que muitas vezes são processos de existências passadas, que esses espíritos reencarnam dentro desse universo, mas a importância dos pais nessa ambiência que tu está falando, né, para que esses pontos mortos, eles sejam eliminados deste contexto, primeiro que é a família, e quando a gente chega na vida adulta, a gente possa pensar de que muitas vezes no trabalho, nas nossas relações, tudo aquilo que nos é infligido, eles não se transformem nesses pontos mortos, né? Que a gente não cria essa incapacidade de resolução. E eu retomo assim, o quanto a família ela é importante, a responsabilidade dos pais para nos nutrir junto às crianças esse fortalecimento para esse reconhecimento. E ela diz assim: estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a nossa saúde física e mental, para não havermos depois o cometimento também do suicídio moral, que é a busca, né? Muitas vezes nossos filhos vão buscar na internet, como você falou, ou no álcool, ou algum vício, nas drogas, algum elemento para tentar, né, sobrepor esses conflitos que muitas vezes nascem na família, das relações familiares, dos pais, enfim, né, para contribuir. Perfeitamente. O Marco quer falar um pouquinho. Fala, Marco.
Ficou mudo, Marco? Agora sim. Tive que desconectar aqui meu microfone para não ficar ruim na gravação ali, não pegar meus ruídos aqui de casa. Sheila, só queria comentar, né? A gente fala muito dessa questão da internet hoje, né? Que a internet influencia, ou que é muita, vamos dizer, coisas que vêm de fora, né? Principalmente, vamos dizer, focalizando agora os jovens, né? Que eu acho que eles são mais, vamos dizer, vulneráveis nesse sentido, né? Mas aí eu concordo com a fala do Jairo aí, que tem que ter uma atenção redobrada da família, né? Principalmente dos pais, porque a culpa não é da internet, né? Se a gente for lá para isso aí, eu não sei se vocês chegam a estudar, deve ter estudado, já ouviu falar do efeito Werther? Sim. E lá idos de final de 1700 e pouco, começo de 1800, não lembro direito quando foi lançado, o Jovem Werther, né? O livro do Goethe, né? Que foi a maior onda de suicídio da história da Alemanha, né? E tu vê, não era internet, né? Não era ninguém fazendo bullying, mas eram espíritos que não estavam preparados para agir com as suas próprias emoções, né? E quando eles leram aquela história, né, tão triste, tão dramática, né, aquilo lá despertou uma coisa neles que eles não conseguiram aguentar a dor, né? Então não é simplesmente a internet em si, né, mas em todos os tempos tem essa influência que vem de fora, né? E aí que está o papel dos pais, né, de estarem sempre atentos com os filhos, né? Com certeza, não, esse livro na verdade é um rapaz que morre de amor, né, se mata por amor, e aquilo foi tomado, né, como um modelo. Então é como eu disse, muitas vezes esses modelos que eles identificam, né, em filmes, séries ou jogos, né, eletrônicos, eles, na verdade, precisam ser filtrados. Quem que vai filtrar, né? Quem que é responsável, sobretudo por crianças e jovens? São os seus tutores, né? Nesse caso, pais, avós, aqueles que exercem, né, digamos assim, esse papel. E isso é muito importante, porque nós também estamos vivendo num momento, digamos assim, em que as famílias estão reunidas, né? E que estão se encontrando mais. E que é uma oportunidade muito grande, digamos assim, de fortalecer a importância, digamos assim, desses limites a serem colocados, a serem pautados juntos aos filhos. Mas, ao mesmo tempo, lá iniciando, né, lá quando eu estava começando nosso diálogo hoje, a gente vê também que há uma sobreposição, né, e muitas vezes uma imposição da própria lógica, né, de funcionamento da sociedade, do ter sobre o ser. Então, muitas vezes nós nos ocupamos diuturnamente com as estratégias de a gente poder acumular muito mais, né, em vez de nós qualificarmos as nossas relações, as nossas combinações familiares. E aí, quando eu digo as nossas combinações familiares, que vêm, né, já desde o nosso momento, né, da encarnação, onde a gente pactua os filhos que teremos, com que condições os receberemos, e todos os compromissos que nós assumimos com eles. E aí a gente muitas vezes vai evadir-se, né? A gente vai acabar fugindo, digamos assim, desse compromisso. Então, claro que por si só a internet não pode ser demonizada, né? Mas é o uso que é feito dela. Assim como, né, das literaturas que historicamente se utilizou de dramas, né, de tragédias, para mobilizar os sentimentos dos leitores, enfim, dos teatros, das músicas, mas que muitas vezes não pode, né, ser tomado como modelo. Mas, se eu não tenho um guia e modelo, que para nós é Jesus, e que precisa estar representado também na figura dos nossos pais, nas suas atitudes, eu estou perdido.
Então, qualquer outro, né, modelo que surgir e que me pareça mais próximo, que me pareça mais interessante do ponto de vista de sanar as minhas vontades, eu vou acabar buscando, né, este modelo. Então, sofrer por amor, né, muitos de nós provavelmente já sofremos em algum momento, mas nós não seguimos o modelo de Werther, né, a gente não morreu de amor, digamos assim, mas nós sofremos, e eu também quero trazer um pouquinho dessa diferenciação, né, que nós temos os sofrimentos psíquicos, e que via de regra são transitórios, e que podem, digamos assim, acompanhar as nossas vidas em vários momentos, mas que não necessariamente se transformam em transtornos mentais, né? E o sofrimento psíquico, ele precisa ser observado, ele precisa ser cuidado, né? E ele normalmente vem quando existem perdas, né? Existe uma situação adversa, e essas perdas, elas não são necessariamente, né, perdas tão somente financeiras, e que podem ser também, né, mas, via de regra, elas são perdas emocionais, né, pais que não mostram amor, né, então o desamor desses pais, términos, às vezes, doloridos de relacionamentos, a imaginação, muitas vezes, que os jovens, ou nós, adultos mesmo, temos de uma situação ideal e que ela não existe, aquilo se esvai, então a gente entra nesse sofrimento psíquico, e que precisa ser acolhido e acompanhado, porque ele pode, né, ser objeto de um processo, muitas vezes, de adoecimento, e aí sim transformar-se num transtorno mental. E quando a gente já tem, né, um transtorno mental instalado, a gente precisa entender que ele deve ser objeto de diagnóstico. E aí eu gostei muito, assim, agora já nem sei quem falou em que palestra, né, mas ou foi sábado que a gente falou no estudo, mas que a gente precisa ter muito cuidado de que esse diagnóstico não pode vir da família, né, acho que alguém comentou, foi no estudo sábado, que esse diagnóstico ele precisa vir dentro de um contexto, né, de profissionais adequados, profissionais que saibam, né, poder avaliar e o que é necessário, né, encaminhar. Nós temos que lembrar que o Brasil é o maior consumidor de psicotrópicos do mundo, né, é o país que mais se automedica no mundo, que mais toma medicações para tratamento psíquico sem o devido diagnóstico. Então, muitas vezes, nós vamos ter o quê? Um risco aumentado. E esse é um dos fatores mais importantes, por exemplo, com relação ao suicídio. É um fator que determina, né, os transtornos mentais. E que muitas vezes, como diz aí, né, 80% a 100% dos suicídios com êxito letal tem por detrás um transtorno mental instaurado, né. Então, a gente precisa também entender que a depressão é uma doença, que a gente tem que superar essa, muitas vezes, né, esse preconceito que nós temos, e que ainda é muito frequente na nossa sociedade, porque nós estamos numa sociedade que precisa produzir o tempo todo. Então, não dá tempo de ficar doente, né? Claro que são outros públicos que também, né, vão estar em risco, aí, pessoas que estão atravessando problemas financeiros, e a gente já está tendo notícias do aumento, né, de pessoas que tentam ou se suicidam agora durante a pandemia, sobretudo por perdas financeiras importantes. Aliás, países mais pobres têm índices de suicídios mais aumentados, né, pessoas, enfim, com doenças crônicas, términos de relacionamento. Então, lá no início, alguém perguntava, né, o que pode ser indicativo de uma pessoa a buscar, né, o suicídio? São esses elementos aqui que são fatores, digamos assim, de maior risco, né, que a gente pode, né, falar um pouco mais em outro momento. E aí eu trago, né, mediante todo esse cenário, que é um cenário difícil, né, duro, como que a gente vai encarar isso, né? E aí Jesus tem uma passagem que, para mim, assim, cabe muito e que a gente precisa aprofundar e entender, né? Quando ele diz, não andeis, pois, inquietos. E se a gente for pensar todas essas manifestações, né? Todas essas perdas, todas essas dificuldades, todos esses desentendimentos, eles estão muito relacionados a essa vontade de algo
que eu, às vezes, não conheço, mas que me deixa inquieto, me deixa irritadiço, me deixa confuso, né, me deixa absolutamente mobilizado, super excitado, como disse, né, o Jairo antes, trazendo aquela questão do Livro dos Espíritos, e que acaba me tirando completamente do prumo, né. Então, quando Jesus adverte, não andeis, pois, inquieto, claro, né, nas palavras de Emmanuel, pela psicografia maravilhosa de Chico Xavier, ele vai dizer que não é que Jesus não queria, queria de nós a indiferença ou a irresponsabilidade, pelo contrário, né, toda vez que nós vamos abrindo os olhos para o Evangelho, cada vez maior é a nossa responsabilidade com esta encarnação, com as próximas encarnações, e também de a gente saber, inclusive, perdoar-se pelas encarnações que já passaram. Por quê? Porque nós temos responsabilidade sobre elas, e temos responsabilidade sobre as pessoas que também estão conosco nessa trajetória. E que também a gente não pode ser indiferente. Bom, isso não é comigo, não tenho nada a ver com o que está acontecendo, né? Agora nós temos a situação da pandemia, não, mas eu estou em casa aqui com o meu salário, está tudo certo, eu não tenho nada a ver com os outros, né? Então, não se trata dessa indiferença, mas eu não posso entrar num processo de inquietude total que me desorganiza, né? Então, o mestre ele vai sempre preconizar a ideia da oração e vigilância. Não aconselharia, então, a despreocupação, né, do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. E, às vezes, a gente vai se desorganizar mediante todo um cenário que nos parece impossível de ser organizado. Mas vejam, né, que é um cenário que é externo no primeiro momento, né, que muitas vezes eu vou olhar para fora, né, está desorganizada a minha vida, eu perdi o emprego, a minha casa está uma bagunça, mas eu preciso olhar para dentro de mim, né, o que está inquieto? Na verdade, é a minha desorganização muitas vezes interna, é esse não saber lidar com os meus sentimentos, não saber lidar com aquilo que está sendo exigido muitas vezes de mim, mediante, né, as responsabilidades que eu assumi já lá no mundo espiritual. E aí, né, vem algo que Emmanuel diz, né, nos revela, ele pede, né, o Cristo pede que nós tenhamos, né, a capacidade de combater o pessimismo crônico. Então, quando a gente olha para um jovem, né, para um adulto, né, um idoso, desanimado, pessimista, desesperançoso mediante a vida, nós estamos mediante uma pessoa que sim, né, pode ter ali, não uma ou duas expressões, mas quando é algo crônico, pode ter ali sim uma pessoa que está desanimada perante a vida, e que talvez opte, né, em aviltar essa vida, em terminar com esta vida física, porque não suporta aquela desesperança, né, não suporta esse não poder ver à frente, né, o que vem ainda. Então, Emmanuel ainda alerta, né, nós nos achamos a pleno trabalho, e é o trabalho que vai reger a nossa própria ascensão, ainda que muitas vezes nós estaremos em pântanos, desertos, espinheiros, animais daninhos, mas é parte do nosso processo, ninguém diz que seria fácil, né? Mas a gente precisa também dizer isso para os nossos filhos, nossos jovens, né, Marco, quando tu diz, bom, não é internet, mas a gente precisa dizer para os nossos filhos que eles vão se frustrar, que eles vão perder coisas, que a vida vai trazendo outros cenários, e que muitas vezes uma determinada situação cessa, mas outras se iniciam, e que se a pessoa ficar afeta tão somente a essa situação, ela não vai conseguir muitas vezes olhar o entorno. E aí, com isso, a gente não consegue renovar nossa atitude mental. E aí, sim, né, nós vamos estar fazendo o que, também trazendo, né, irmã Sheila, que nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir muitas vezes, né, superar, né, pensamentos que são infelizes e que vão criando raízes na nossa mente. E aí um pouco também do que a gente já falou, né, no livro Libertação, foi trazido isso no sábado, foi trazido
hoje, né, no estudo da noite, identificar que ideia, desejo central nós temos. E que muitas vezes, né, essa ideia, desejo central, como eu já disse, ela vai estar muito mais ligada ao mundo material e que vai realmente ser insustentável eu alicerçar toda a minha vida às questões materiais. Porque qualquer adversidade que virá, não há muitas vezes recurso, né, que me faça superar aquela situação. A gente está aí mediante uma pandemia, né, e que está levando muitas pessoas ao desencarne e que muitas vezes tem todo o recurso financeiro do mundo, mas lhes falta, né, as ferramentas para poder dar conta daquela situação. Então, assim, nós também precisamos olhar mediante uma situação em que há um adoecimento, né, um processo de desesperança crônico mediante a própria vida. Então, lá no livro, né, esse livro também, o Ação e Reação, é muito interessante, ele traz vários elementos, né, e num determinado momento, né, André Luiz enxerga a figura de Luiz, que mesmo no sono ele ficava afagando o seu dinheiro, né, e aí, na verdade, o seu instrutor vai dizer que espíritos afins ativam o delírio psíquico e a obsessão. Então, também nós temos que pensar que esses tristes, que essas pessoas que estão, né, com esse padrão vibratório muitas vezes diminuído, vão atraindo pessoas com a mesma condição, que é o caso dos jovens, muitas vezes, que cometem, né, as automutilações e que se reúnem para fazer ter esse tipo de atitude. Então, nós somos tentados em nossas próprias imperfeições. E aí lembrar, né, que muitas vezes uma pessoa que já suicidou-se em outra encarnação volta, às vezes com provas duras, processos expiatórios difíceis, e que está justamente o mérito de passar por essa, né, encarnação tentando superar essas dificuldades, o que não é tão simples. Eu vou, né, encaminhar para o fim, dado, né, o adiantado da hora. O assunto não se esgota, né, mas eu queria só trazer esse último elemento, que talvez, né, as estratégias estão para além, digamos assim, de tantas outras, mas eu acho que aqui a gente tem, digamos, um resumo bem interessante, né, por parte do Conselho Regional de Psicologia, que diz respeito a estas pessoas que estão vivendo processos de adoecimento, de sofrimento psíquico intenso e que manifestam, né, muitas vezes o desejo de terminar com a sua vida, mas no fundo a expectativa é terminar com aquela dor, a gente ter uma postura de acolhimento desse sofrimento, afirmar os modos de existência, de esperança, de fé no futuro, de que a vida continua, valorizar os vínculos, né, então poder criar uma rede de proteção robusta, fortalecida, que tenha capacidade de cuidar, não tomar para si a responsabilidade única de cuidar de uma pessoa que está assim, ela precisa às vezes de uma equipe, ela precisa de pessoas especializadas, e aí sempre buscar reforçar os laços com a vida, para que a gente possa junto, né, tecer realmente uma existência mais acalorada, mais cuidada, mais compartilhada e mais solidária. Eu hoje, né, acho que tentei trazer algum desses elementos, assim, a gente não esgota, né, a minha ideia era muito mais provocar um pouquinho, né, e espero que a gente possa sair daqui depois refletindo e buscando saber um pouco mais, né. Há bastante referências que abordam esse tema, o Livro dos Espíritos, o Livro Consolador, que nós estamos estudando às 19 horas, há muitas obras, né, ditadas pelo Espírito de Emmanuel, André Luiz, que abordam essa temática, então eu recomendo que vocês busquem também, e quem realmente quiser aprofundar mais ainda a temática, né, As Memórias de um Suicida, que é uma obra da Ivone Pereira, que também traz muitos elementos para a gente poder refletir sobre esse tema, né, e saber que viver, né, é a melhor escolha, e confiar no Cristo, né, sem dúvida é sempre o melhor caminho. Então, acho que é isso, senhora Lucy, devolvo a palavra aí,
Então, agradeço as contribuições aí, a gente fica, né, à disposição. Isso, nós agradecemos, Sheila, pela tua fala, né, tão pausada, bem explicada, e desejamos que tu faça na última quinta-feira uma excelente palestra, junto com a assessoria do nosso querido aqui, Jairo, né, Jairo? Com certeza, jogral, né, Jairo? É isso aí. Vamos ver, né? Vai ser bom. Então, tá. Então, muito obrigada. Eu gostaria de pedir para a Luz fazer a prece final, então, para a gente encerrar o estudo de hoje. Tá bem. Vamos lá. Começa e termina, Luz. Começa e termina. Botar o celular aqui. Tô atrás de lugar para botar esse celular e não acho. Vou ter que comprar coisinha para botar ele. Olha aqui o meu, ó. Ah, que interessante! Pois é, vou ter que inventar alguma coisa. Então tá. O suporte de celular. Pai de infinita bondade e amor, queremos nesse instante te agradecer pelo final do estudo de hoje, que nos trouxe tão grande esclarecimento. Acreditamos que não só nós participamos desse estudo, mas também todos aqueles irmãos mais necessitados dessas palavras que a Sheila nos proporcionou e o Marcos no início do estudo. Que a tua luz possa envolver a todos os nossos corações para que a gente tenha força, fé e confiança de que todas as dificuldades passarão e que restarão apenas os ensinamentos necessários para fortalecimento do nosso espírito, para o nosso burilamento íntimo, para a nossa tão sonhada reforma íntima. Que a paz do Cristo esteja conosco, nos abençoando e nos iluminando. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Olha, isso aqui é um suporte de prato. Sabe aquele que vem?